E vamos começar aqui também. Pessoal, então, a aula de hoje é a parte de transformada de Laplace, tá ok? Vocês vão ver que transformada de Laplace, a princípio, é muito mais fácil do que a primeira parte, tá? Apesar de eu achar que eu consegui fazer lá uma forma de convoluir sem dar muito trabalho, né? Na transformada de Laplace, vocês vão ver que a convolução é muito mais fácil. Qual é a ideia da transformada de Laplace? Né? Basicamente, você sair do domínio do tempo. Até agora a gente só trabalhou com o domínio do tempo. Outra coisa, a gente trabalhou na primeira parte de sinais 1, tempo discreto e tempo contínuo, tá? Tempo contínuo sempre deu mais trabalho, certo? Na transformada de Laplace é tempo contínuo, tá ok? É tempo contínuo. Para vocês entenderem mais ou menos, bom, vamos lá. Eu não vou de repente começar a entrar com detalhes do que é a transformada de Laplace. A transformada de Laplace, vocês vão ver que ela pode ser entendida como se fosse a transformada de Fourier aperfeiçoada. E a gente vai ver transformada de Fourier mais tarde, tá ok? Uma das coisas que você tem na transformada de Laplace, o que é isso? Explica logo o que é essa transformada de Laplace. O nome meio que já diz, tá certo? Você sai de uma coisa que está no domínio do tempo, tá? E passa por uma coisa que está no domínio da frequência. Ah, mas Abel, frequência não é ômega? Sim, frequência angular realmente é ômega, tá? Quando você fala em frequência, você está falando em frequência angular, normalmente é ômega mesmo, tá ok? E aqui é T. Porém, essa frequência aqui que a gente vai usar em Laplace, ela é mais do que ômega, né? Ela é uma frequência complexa. Então, quando você fala em frequência em ômega, apesar de a gente escrever ômega, normalmente a gente usa J ômega. Vocês já viram isso em circuitos 2? Quando você usa o fasor, você não passa para um ômega, não aparece lá. Só que na verdade não é ômega não, é J ômega, não é J ômega que aparece lá? J ômega L, 1 sobre J ômega C, certo? Aí seria uma frequência puramente imaginária, certo? Se você está querendo falar de uma frequência complexa, você tem que colocar um valor real. Isso aqui que é o que a gente chama de S. S, a frequência de Laplace, é uma frequência complexa, um número complexo completo. Ele tem a parte real e ele tem a parte imaginária. Tá, para que serve isso? A gente vai ver. Quando você usa, né, a transformada de Laplace, só para vocês verem como é que ela é importante, você muda, digamos assim, do tempo para o S. E quando você faz isso, cara, várias coisas acontecem, tá? Eu não vou entrar em tanto detalhe assim, a gente vai ser um pouco mais prático, tá? Para tentar acompanhar, mas várias coisas acontecem. Uma das coisas que acontece é, por exemplo, o fato de que você pode transformar, por exemplo, uma convolução. O que é uma convolução? Pô, é uma operação complicada, né? Você tem que fazer uma integral de menos infinito até mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal, né? Você pode simplesmente transformar essa convolução numa coisa assim, ó, uma multiplicação, né? Muito mais simples. Ah, mas essa multiplicação não tem nada a ver com t, com tal. Sim, mas é mais fácil, né? Quando você passa do tempo para a frequência, várias coisas são simplificadas, tá certo? E aí, tudo fica mais fácil de resolver. Um circuito fica mais simples de resolver. Uma equação diferencial fica mais simples de resolver, tá? O problema é que quando você resolve na frequência S, não é o que você quer. Você quer
uma coisa no tempo. A frequência S ali é uma ferramenta para te facilitar a vida, tá ok? Então, quando você termina de resolver, você tem que fazer a transformação inversa, certo? Sair do S e chegar no T. Legal? Vocês vão ver que isso acontece em todas as transformadas, né? Transformadas para sinais de tempo contínuo. Você vai ver Laplace, e em sinais 2 você vai ver a transformada de Fourier. Transformadas para sinais de tempo discreto, vocês vão ver a transformada Z. É o último assunto do nosso curso de sinais, tá ok? Mas não interessa, facilita a tua vida? Ajuda você a resolver os problemas? Sim. Os problemas ficam mais simples? Sim. Vocês vão ver, por exemplo, um problema de circuitos elétricos com capacitores e indutores fica muito mais simples, tá ok? Porém, você tem que fazer a volta. E o que é fazer a volta? Fazer a volta é você justamente, né, transformar de volta, que era S, no tempo, ok? Bom, o que é a transformada de Laplace? Né? A gente vai ver já já. Aqui eu tenho até um slide que eu nem pedi para fazer, mas quem digamos, primeiro descreveu a transformada de Laplace foi o Laplace, né? E quem é esse Heaviside aí, tá? Quem é esse cara aí? Cara, o Heaviside é um cara que é até bom vocês lerem um pouquinho sobre ele. Ele era um cara que ele era um engenheiro típico, então ele não se preocupava muito com o rigor matemático das coisas, enquanto naquela época, né, em que ele estava trabalhando, as coisas eram tudo com rigor matemático, etc. Ele queria resolver o problema, ele não queria saber se tem que usar a matemática Y, Z, tal, etc. E ele acabou sendo muito menosprezado por isso, tá? O pessoal não se preocupava muito, né, em dar, digamos, reconhecer o trabalho dele. Depois que ele morreu, é que o trabalho dele foi reconhecido, digamos assim, tá? Mas era um cara muito bom, tá? O Laplace, ele era um matemático, basicamente. Então, assim, não era tão técnico como... Não era tão engenheiro quanto o Heaviside, né? Se a gente fosse escolher um cara aqui para achar maneiro, era o Heaviside, tá ok? Mas vamos lá, vamos começar então com a definição da transformada de Laplace. Depois a gente vai entrar em alguns detalhes, tá certo? Então, olha só, ele fala, ó, transformada de Laplace de um sinal, né? É indicado aqui, normalmente, quando você... Isso aqui, a transformada de Laplace é indicada por essa notação aqui, ó. Esse L bonito aqui, normalmente eu uso assim, tá? L de x de t. É uma operação que você faz com x de t. O que você faz? Bom, primeiro, isso são notações que têm que ser utilizadas, porque são padronizadas. Quando você faz a transformada, que é essa operação que está aqui, ó, quando você faz ela, olha o que acontece. Você faz uma integração, e aqui é de 0 menos até mais infinito, da função no tempo x de t, multiplicado por essa função aqui. Quem é essa função? Essa função é um e elevado, tá? Só que é um e elevado a menos st, certo? Esse e elevado a menos st, ele é uma função que tem o s como sendo uma variável complexa, tá? Então esse s que está aqui, ó, ele é um cara desse tipo. Então a gente poderia escrever, em vez disso aqui, a gente poderia escrever assim, ó, e elevado a menos sigma mais j ômega que multiplica t. E por que você está fazendo isso? É porque, na verdade, isso aqui vai ser um e elevado a menos sigma, que multiplica um e elevado a menos sigma t, que multiplica e elevado a menos j ômega t. Isso aqui é uma exponencial decrescente, se o sigma for positivo. Vocês concordam comigo? É uma exponencial decrescente, certo? E o que é o e elevado a menos j ômega t? É um sinal complexo, né, senoidal e cossenoidal,
Não entendi, Abel. Eu explico, né? Deixa eu colocar aqui uma folhinha a mais, tá? Adicionar página aqui, criar. Eu explico. Ó, E elevado a menos J ômega T. O que é isso? Tá? Só para vocês entenderem. Por que você está fazendo isso? Porque realmente eu preciso fazer isso. Então, vamos lá. Tem que explicar o que é, né? Então, se eu tenho que explicar quem é E elevado a menos ST, eu tenho que explicar quem é E elevado a menos J ômega T. O E elevado a menos J ômega T é uma das partes do E elevado a menos ST. A outra parte é E elevado a menos sigma T. Mas E elevado a menos sigma T você já conhece, é uma exponencial decrescente, ok? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Né? Olha só, existe uma fórmula que é a fórmula de Euler, que diz o seguinte, que E elevado a J θ é cosseno θ mais J seno de θ, ok? Ou seja, é um seno no eixo imaginário e é um cosseno no eixo real, ok? E aí, quem é E elevado a menos J ômega T? É cosseno de J ômega menos J seno de J ômega, ok? Legal? Desculpe, cosseno de ômega T, cosseno de ômega T menos J seno de ômega T, certo? Então você tem aqui, né, um sinal, digamos, em duas dimensões, se a gente for pensar. Legal? Difícil enxergar isso, por isso que realmente Laplace é complicado enxergar, tá? Não se preocupe, você só tem que se preocupar com a matemática em si, mas ele é complicado visualizar, por quê? Porque são duas dimensões, isso aqui é um sinal, não é uma linha, vocês estão entendendo? É um plano cheio de ondas, certo? Ok? Beleza, e aí? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Vamos usar um exemplo aqui da transformada de Laplace. Notem que tem dois tipos de transformada de Laplace. A bilateral, eu vou fazer a bilateral, que é a mais completa, e a unilateral. Depois vocês vão entender porque a gente usa a unilateral, tá? Então vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer só como exemplo. Quem é a transformada de Laplace desse sinal aqui, ó? Transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de T. É um sinal, como é esse sinal? É esse aqui, ó. É um sinal assim. Então aqui, ó, se ele é multiplicado por U de T, ele só existe para tempos positivos. Mas a gente sabe que esse sinal seria um sinal assim, né? Deixa eu só colocar. Ele seria um sinal assim. Tá supondo que A maior do que zero. Ok? Só que como você está multiplicando pelo U de T, sai esse cara aqui. Tudo bem? Que ponto é esse aqui? É 1, né? Quando T é igual a zero, E elevado a vezes zero dá 1, dá E elevado a zero que vai dar 1. Tá? Então isso aqui é a minha função. E elevado a menos AT, U de T. Como é que eu faço a transformada de Laplace? Vamos ver se é difícil? Vamos ver se é fácil? Vamos lá. Né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar isso aqui de... Isso aqui eu vou chamar de x de t. Não, desculpa. Isso aqui eu vou chamar de x de t. Então, meu x grande de S, é importante que seja a letra maiúscula para saber que estamos no domínio de Laplace, vai ser integral. Vou fazer a bilateral, de menos infinito até mais infinito, tá? De E elevado a menos AT vezes U de T vezes E elevado a menos ST vezes DT. Só usei a definição. Coloquei o x de t aqui dentro, né, da minha integral. Então, quanto é que vai dar isso? Primeiro, não tem U de t aqui? Sim ou não?
Então, vocês concordam que quando tem u de t aqui, eu posso fazer essa integral de, em vez de ser de menos infinito até mais infinito, pode ser de 0 até mais infinito, porque eu estou zerando a função, né, para t negativo. Isso aqui vai dar, então, e elevado a menos at, e elevado a menos st, dt. Tá, e aí? E aí eu posso escrever assim, ó, x de s é igual a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos s mais a t dt. Todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Beleza. O que é isso? Lembrando, essa integral é difícil? Não, essa integral é uma integral de e elevado a at, se botar at não, vou botar b, bt dt, certo? Quanto é que é isso aqui, né? De 1 até 2. Isso é e elevado a bt dividido por b de 1 até 2, certo? De onde veio isso? Do cálculo, galera. E elevado, integral de e elevado, né? Se fosse e elevado a t, era e elevado a t. Mas como é e elevado a bt, tem o b ali que você tem que dividir, certo? Ok? Ok. Então isso aqui vai dar quanto? Ó, vai dar e elevado a menos s mais a t dividido por s mais a. Ok? De quanto? De 0 até mais infinito. Tá ok? Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá, vamos substituir. Isso aqui vai dar e elevado a menos s mais a, que multiplica infinito, menos e elevado a menos s mais a, que multiplica zero, sobre quanto? Sobre, aqui é menos s mais a, né? Sobre menos s mais a. Tá ok? Tudo bem? Acompanhando? Tá. E aí, como é que fica isso? Galera, aqui a gente sabe que vale quanto? 1. Porque é o e elevado a zero, certo? E aqui? E aqui, quanto é que vale? Aí você vai falar assim, vale zero, porque tende a zero, né? Você pode pensar assim, porque é um S mais A que multiplica infinito, negativo, tende a zero. Tende a zero, né? Isso aqui tende a zero. Tende a zero se o quê? Se o S mais A for o quê? For maior do que zero. Concorda? Se o S mais A for maior do que zero. Porque se o S mais A for menor do que zero, ele tende a quanto? Tende a infinito. Concordam comigo? E aí você não tem um valor para você fazer a sua, ou seja, a integral não converge, como a gente fala, certo? Então, ó, a gente pode dizer o seguinte, x de s vai ser menos 1 sobre menos s mais a, né? Ou é a mesma coisa que 1 sobre s mais a, se S maior do que menos A. Ou seja, se S mais A maior do que zero ou S maior do que menos A. E isso aqui é igual a não existe, né? Se S mais A menor do que zero ou S menor do que menos A. Tá ok? Isso aqui, né? Quando a gente coloca dessa forma, a gente fala que a transformada é essa, e a gente diz que a região de convergência é S maior do que menos A. Então você tem que escrever
essas duas coisas, você tem que dizer o valor, você tem que chegar aqui e colocar o valor e tem que escrever também isso. Concorda que isso aqui não parece nada prático? Você tem que falar que a transformada é isso, mas com a região de convergência e tal, não é uma coisa muito prática. Mas tem que ser feito assim. Por quê? Porque você pode encontrar uma função, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas acreditem em mim, se você fizer a transformada de Laplace bilateral de menos e elevado a at, u de menos t, tá? Você vai ver que ela vai ser 1 sobre S mais A. Só que a região, em inglês o pessoal escreve ROC, Region of Convergence, tá ok? Region of Convergence, né? Só que aqui vai ser S menor do que menos A, é o contrário. Então, notem, o valor é igual, mas as regiões de convergência são diferentes. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou fazer isso para não perder tempo. Então, teoricamente, né, você teria que, toda hora que faz uma transformada de Laplace, seu Abel, você tem que fazer muita transformada de Laplace? Não, galera, é fácil. A gente vai aprender algumas e as outras a gente vai tirando dessas algumas. Vocês estão entendendo? Não vai ficar fazendo essa transformada. E outra coisa, na maioria das vezes é muito fácil fazer a transformada de Laplace, tá? Por quê? Porque são de funções normais. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a transformada de Laplace do degrau unitário, porque é uma função super útil, né? É simplesmente 1 sobre S, eu vou mostrar como é que é feito. Eu quero fazer a transformada de Laplace, por exemplo, do impulso unitário, apesar de ser uma função que não é muito utilizada na prática, a gente sabe que na teoria ela é muito importante. Aí vocês vão ver que vai dar 1, quer dizer, é muito fácil fazer transformada de Laplace. Eu quero fazer uma transformada de Laplace do seno e do cosseno. Pô, mas o seno e do cosseno é difícil, né? Não é, porque aí você escreve o seno e o cosseno como se fosse um E elevado. Eu acabei de criar de obter para vocês uma transformada de Laplace. Não acabei de obter uma transformada de Laplace, que não é o E elevado a menos AT, U de T. Eu não mostrei que é 1 sobre S mais A? Dá para você conseguir encontrar do seno e do cosseno fazendo isso. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, beleza, tá? Então, mas para que serve isso? Eu já falei. Quando você faz a transformada de Laplace, você sai de um cara no tempo para um cara na frequência. Aí você vai trabalhar na frequência S. Essa frequência S, ela vai facilitar um monte de coisa. Convolução, muito mais fácil, tá? Circuitos elétricos, muito mais fácil. Por exemplo, se vocês me perguntarem, Abel, como é que são os métodos de resolução de equações diferenciais de primeira e segunda ordem? Não sei. Tenho que estudar para ver. Por quê? Porque eu uso sempre transformada de Laplace, tá? E por quê? Porque na transformada de Laplace eu não tenho que decorar. Tem um monte de métodos. Na transformada de Laplace eu só preciso usar tabelas, que a gente vai ver como é que funcionam. Vai existir tabelas para vocês poderem trabalhar. E é rápido, tá? É uma brincadeira de vai e vem. Você vai consultar a tabela para encontrar o S, depois vem. Você vai consultar a tabela para encontrar o T. A tabela tem duas... É assim, por exemplo, a tabela é desse tipo aqui, assim, ó. Função no tempo, função em S. Então, por exemplo, ó, aí você pega U de T. Vamos começar com delta de T. 1. U de T, 1 sobre S, E elevado a menos AT U de T, 1 sobre S mais A. E se fosse E elevado a mais AT sub T, seria 1 sobre S menos A. Por quê? Porque justamente
o que ia acontecer aqui? Você ia usar a mesma coisa, só que quem é e elevado a mais AT, não é e elevado a menos AT? É só fazer essa brincadeira que você chega no mesmo valor. Tá dando para entender? Eu não falei se a área é positivo ou negativo, certo? Tá? E aí tem outras aqui, vocês vão ver como é que funciona mais em diante. Porém, a gente viu que se eu usar a transformada bilateral, que é a que vai de menos infinito até mais infinito, pode acontecer de eu encontrar a mesma função em S, porém com regiões de convergência diferentes. Como é que você resolve isso? Você resolve isso usando a unilateral, a transformada de Laplace que começa em zero. Se você tiver uma transformada de Laplace que começa só em zero, né, você resolve o problema. Você não se preocupa nunca em ter que ficar escrevendo qual é a região de convergência. E por quê? Porque não vai ter uma função, né, porque a relação vai ser de 1 para 1. Você não vai ter uma função com a mesma fórmula de Laplace que tenha outra função. Vocês estão entendendo? Ah, mas Abel, aí eu só posso utilizar a transformada de Laplace para sinais que são o quê? Já está dizendo aqui. Para sinais que são causais, né? O que é sinal causal? Sinal que começa em zero. Ah, mas isso aí não vai ser uma coisa que atrapalha? Sim. Uma das coisas que obriga não, mas que, digamos, faz você usar a transformada de Fourier, que é uma transformada que vai de menos infinito até mais infinito, é justamente você ter funções que não são causais, tá? Então você Laplace, mas cara, quase sempre você consegue trabalhar com Laplace, tá? É bem interessante, tá ok? Então tá lá, ó. Engenharia prática, é o que eu falo, tá ok? Então, quando é causal, o mapeamento é 1 para 1, ou seja, você sabe exatamente quem gerou aquela transformada. Se tem 1 sobre S mais A, você sabe exatamente. Se você usar a unilateral, você sabe que quem gerou foi E elevado a menos AT U de T. Entenderam o que eu estou falando? Né? Se for bilateral, você não sabe. Pode ser o E elevado a menos AT U de T, ou pode ser o menos E elevado a AT U de menos T. Também dá 1 sobre S mais A. Isso você vai saber quem é quem, se você disser junto quem é a região de convergência. Isso, a prática, né, a facilidade de trabalho acaba toda se você tivesse que fazer isso. Então se usa a unilateral. Ficou entendido? Tá? Então é isso que a gente aprendeu agora, né? Então a gente vai usar a unilateral, que é o que se faz na maioria dos casos, então, ok? Região de convergência eu já expliquei o que é, né? É a parte. O que é a região de... Para que eu preciso saber da região de convergência? Só precisaria saber, pessoal, se fosse bilateral. Se não é bilateral, esquece. É só vocês conhecerem. É a região em que existe a transformada, tá ok? Então você tem que dizer. Quem é esse S? Pode ser qualquer um, desde que seja o maior do que a parte real, né? Seja maior do que A, ok? Daí legal. O que vai acontecer aqui? Aliás, mas tudo bem, isso aqui já está bom. Esquece a região de convergência. Então, tem como voltar na transformada de Laplace? Se tem uma fórmula para ir, claro que tem uma fórmula para voltar, tá ok? Só que olha como é que é a fórmula para voltar na transformada de Laplace. Olha aqui como é que é. Ó. Cara, é uma integral, né, que é difícil pra caramba de calcular, porque ela é uma integral no plano. Como assim uma integral no plano? Porque quando você passa do t no t, você tem uma linha. Quando você vai para o S não tem duas partes, uma parte real e uma parte imaginária? Então, quando você vai fazer, se a gente fosse fazer o desenho, a gente tinha que fazer 2 desenhos, um desenho da parte real e um desenho da parte imaginária. E isso a gente teria que fazer o quê? Um desenho espacial, como se fosse um plano, ok? E aí, quando você vai integrar na volta, você tem que fazer a integração no plano também, tá? Dá muito trabalho. Então, a gente não vai usar isso, tá? A gente não vai usar isso. O que a gente vai usar? Normalmente, transformadas de Laplace vão
ser funções. Ó, a gente mostrou algumas aqui, ó. Eu mostrei algumas aqui, ó. Ó, 1 sobre um polinômio. Isso é um polinômio, Abel? É um polinômio, certo? Só que é um polinômio só S, concordam? Isso aqui é 1 sobre outro polinômio, também é um polinômio, né? Quer dizer, aqui em cima é um polinômio? É, mas só tem termo independente. Aqui embaixo é um polinômio? Sim, é S mais A, ok? Então você vai ter o que? Você vai usar tabelas, tá certo? Você vai usar tabelas. Você vai simplesmente tentar, através de tabelas, resolver a transformada inversa, tá ok? A gente vai mostrar como é que se faz isso, tá ok? Então, como é que se faz isso? Eu vou explicar já já. Vamos supor, né? Fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem lá uma tabela qualquer, tá? Eu vou botar aqui uma tabela de Laplace. Deixa eu só acrescentar aqui uma página. Ok. Então vamos supor que você está lá fazendo um problema e você sabe o seguinte, ó, que a transformada de Laplace, vou botar aqui, a tabela é assim, ó. Normalmente é assim que as tabelas vêm, viu, pessoal? Tá, vou colocar aqui, ó, x de t, e aqui aparece assim, x de s. Aí vou botar aqui, u de t. Aí o x de s vai ser 1 sobre s. E aí aqui tem, por exemplo, e elevado a menos at. Então eu vou colocar assim, ó, e elevado a menos mais at, u de t. Aí o cara correspondente na tabela é 1 sobre S mais menos A. Entenderam? Se for menos, é S mais A. Se for mais, é S menos A. Entenderam? Ok? Entenderam isso? Cuidado que inverte. Legal? Tá. Aí vamos supor o seguinte. Vamos supor que vocês têm uma coisa assim, ó. Você tem um G de S, que é uma função lá que você utilizou, né, e que você encontrou em Laplace e que está escrito assim, eu vou chutar o valor, hein, tá? Vou chutar totalmente o valor, tá? S mais 5 sobre S, que multiplica S ao quadrado, menos S, mais menos S, menos 6. Isso, menos S, menos 6. E você quer saber quem é o G de T. Ok? É isso que você tem que fazer. A transformada inversa, tá? Eu não estou pedindo quem é o G de S. O G de S é dado. Vocês estão entendendo? O G de T que você tem que fazer é o trabalho que vocês vão ter que ter na transformada de Laplace. Mas como que é? Vai consultar a tabela, não tem esse cara aí não, Abel. Não tem S mais 5, não tem não. O que a gente faz? Então, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A tabela é só isso aqui, tá? O que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. A gente vai ter que arrumar isso aqui para aparecer quem está na tabela, certo? Para aparecer quem está na tabela. Como é que arruma isso aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Ó, vê se vocês concordam. Nossa, que esse exemplo aqui é um pouquinho diferente do que está. Você poderia escrever isso aqui assim, ó. Poderia. Sabe? Poderia. Vê lá, ó. S mais 2 se multiplica S menos 3, não vai dar S ao quadrado, menos 3S, mais 2S, menos 6. Não é isso? Isso não é exatamente o que eu tenho ali? Tá.
Então, a partir do momento que isso aqui está assim fatorado, você consegue fatorar o polinômio através das raízes dele, o que você pode escrever? Você pode escrever isso aqui, ó. Isso aqui você pode escrever assim, ó. A sobre S mais um B sobre S mais 2 mais um C sobre S menos 3. Tá, e aí? Onde é que vocês viram isso? Ah, não vi. Se não viram, vão ver em cálculo, certo? Chama-se expansão em frações parciais. Concordam comigo? Agora, você concorda então que esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui? Esses dois caras são iguais? Certo? Sim ou não? Então, olha só. E você concorda também que isso aqui, você sabe qual é a transformada inversa? Como você sabe? Ué, se a transformada inversa de U de T é 1 sobre S, a transformada inversa de AU de T vai ser quanto? Vai ser A sobre S, porque a linearidade acontece, os sistemas são lineares, concordam comigo? Então, se eu descobrir esse valor de A, você concorda que uma das partes de G de T vai ser A vezes U de T? Concordam? Sim ou não? Concordam também que qual vai ser a segunda parte? Se eu encontrar o valor de B, vai ser o quê? Vai ser B vezes E elevado a menos 2T U de T. Tá dando para entender o que eu estou falando? Por quê? Porque é B sobre S mais 2. Né? 2 é como se fosse o A pequenininho, certo? Aqui que está na tabela, estão vendo a tabela aí? E quanto é que vai ser o terceiro cara aqui? Vai ser o quê? C que multiplica o quê? E elevado a quanto? Não. Mais 3T U de T. Tá? Ok? Notem que esse sinal, por exemplo, eu fiz a transformada de Laplace? Fiz. Mas esse sinal aqui, ó, ele é um sinal que ele não é limitado, porque ele tem duas partes que são limitadas. O A, U de T, e o B, E elevado a menos 2T. Mas quando o T tende a infinito, a terceira parte tende a infinito. Mas não interessa. Eu não estou querendo saber qual é o limite, certo? Ok? Entenderam o que eu fiz? Entenderam como é que vocês vão trabalhar com Laplace? Vocês vão trabalhar até chegar numa coisa assim. Ok? E depois? Depois vocês têm que chegar numa coisa assim. Ok? Como é que você vai fazer agora? Então eu vou brincar aqui um pouquinho. Tá? Vou brincar aqui um pouquinho. Tá certo? Aqui ele fez, ó. Ele pegou um exemplo diferente, ó. Ele pegou um exemplo, o meu exemplo tinha isso aqui, não tinha? Coloquei um S aqui, não foi? Ficou diferente. O exemplo dele não tem. Aí ele encontrou o K1 e o K2. O K1 ele encontrou menos 3 quintos. O K2 ele encontrou 8 quintos, certo? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser menos 3 quintos de E elevado a menos 2T, U de T, mais o quê? Mais 8 quintos, que multiplica E elevado a mais 3T, U de T. Pronto. Esse é o X de S e esse cara aqui é o X de T. Entenderam como é que é? Ah, mas para que serve isso? Ainda não entendi. Vocês vão entender já já, tá certo? A gente tem que usar os exemplos, mas vocês estão entendendo como é que é a ideia da brincadeira, certo? Ok? Notem que eu até já usei isso, né? Laplace é um sistema linear, então eu posso trabalhar com linearidade aqui. Quando é que você já usou isso? Eu acabei de usar, não peguei que era um A vezes U de T, deu A vezes 1 sobre S? Ok? Isso é linearidade. Eu acabei de mostrar também agora 1 mais 1 mais 1, né? Eu volto também, é 1 mais 1 mais 1. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo e terceiro. Eu não fiz isso? Não peguei isso aqui eu não dividi em 3 partes. E aí, para encontrar a transformada inversa, eu não fiz a transformada inversa de cada uma delas e somei? Linearidade. Ok? Beleza. Tá? E tem outras propriedades que a gente pode usar. Por exemplo, o que acontece, né,
quando eu desloco, né, um sinal no tempo, tá? Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho um sinal que ele é um sinal assim, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. É interessante mostrar isso aqui também. Então deixa eu pegar aqui e criar aqui uma página a mais. Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu já sei o seguinte: qual é a transformada de Laplace? Vamos botar aqui. Qual é a transformada de Laplace de e elevado a menos at u de t? Certo? Isso aqui é o x de t, né? Vai ser x de s, né? Que vai ser igual a quanto? 1 sobre s mais a. Concordam? Foi isso que eu fiz? Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, esquece aqui o exemplo que eu dei, né? Vamos pegar simplesmente quem é, se fosse um sinal genérico, quem é x de t, né? A gente sabe que é o que? Integral de 0 menos até mais infinito de x de t elevado a menos st dt. Tudo bem? Estou usando a definição, certo? Ok? O que acontece se eu pegar agora e fizer isso aqui, ó? Qual é a transformada de Laplace de x de t menos... Bota o nome que você quer. Eu vou usar o que está usando aqui. Um t0. Onde t0 é uma constante. Tá? Ué, coloca lá na fórmula e vê o que dá. Olha só, não vai ser integral de 0 menos até mais infinito de x de t menos t0 elevado a menos st dt? Não é isso? Sim ou não? Sim, sim. Concordam? Sim. Tá? Isso aí, o que tem? Bom, não sei, vamos mexer nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar t menos t0 de tal, só para brincar, certo? Legal. Então, quem é t? Quem é t? Se t menos t0 é tal, quem é t? Tal mais t0. Certo. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou substituir isso aqui na minha fórmula, tá? Como assim? Onde tiver t menos t0 eu vou colocar tal. Ah, desculpa. E quem é dt? É d tal. Por quê? Porque t0 é uma constante, certo? Ok? Então agora eu vou pegar essas três coisas aqui e vou substituir aqui. Olha o que vai fazer, olha o que vai acontecer. Integral de 0 menos até mais infinito, de x de tal, concordam? Não é isso? Não é? E elevado a menos s, que multiplica o quê? Tal mais t0. Sim ou não? Sim, não é? Só estou substituindo. D tal, não é isso? Ok. O que vai acontecer? Agora a minha variável é tal, não é? Então isso aqui vai ser o quê? Integral de 0 menos até mais infinito de x de tal. Isso aqui eu não posso escrever e elevado a menos s tal, que multiplica e elevado a menos s t0 de tal. Não é isso? Galera, a integral é em tal. Então isso aqui, ó, eu posso tirar da integral, não posso tirar da integral? A integral é em tal, não é isso? Não é em s, concordam? Então o que vai acontecer? Isso aqui fica para fora da integral, vai ficar 1 elevado a menos s t0, que multiplica a integral de 0 menos até mais infinito de x de tal, e elevado a menos s tal, de tal, que por definição, isso aqui podia ser um tal, podia ser um lambda, podia ser um x, podia ser um... Concordam comigo?
Isso aqui, por definição, é o x grande de S. Concordam? Que é a transformada do x de t, não é? Então, o que acontece? Quando você desloca o seu x de t para a direita, por exemplo, o que acontece com a transformada de Laplace? Ela é multiplicada por um e elevado a menos s vezes o deslocamento, certo? Se eu deslocasse para a esquerda, se eu deslocasse para a esquerda, pessoal, ia aparecer, em vez de e elevado a menos s pelo deslocamento, ia aparecer um mais s pelo deslocamento. É fácil mostrar isso, eu não vou mostrar, mas tá ok? Ficou entendido? Então, aí tem uma coisa interessante. E olha que isso aqui, como isso aqui é uma constante, o que acontece? Toda vez que numa determinada transformada de Laplace, vamos supor que você queira saber qual é a transformada de Laplace inversa disso aqui, transformada de Laplace inversa disso aqui. Inversa quando é elevado a menos 1, né? De que, Abel? Disso aqui que eu vou colocar, é de 2 sobre 2 elevado a menos 3s sobre s mais 2. Quanto é que é isso? Cara, toda vez que aparecer um e elevado a alguma constante s, você esquece ele. Como assim você esquece ele? Você remove ele. Isso quer dizer o seguinte, que vocês concordam que eu poderia escrever isso da seguinte maneira, transformada de Laplace inversa de e elevado a menos 3s, que multiplica 2 sobre s mais 2? Não poderia escrever assim? Certo? Isso aqui está indicando o seguinte, você esquece ele e faz a transformada inversa disso. Quem é a transformada inversa disso? A transformada inversa disso, quanto é que é, pessoal? Vocês sabem, né? A transformada inversa disso aqui, quanto é que é? 2 elevado a quanto? 2t, o quê? U de t. Mas como tem esse cara aqui, como existe esse cara aqui, o e elevado a menos 3s, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, e onde tem t aqui, você tem que substituir por t menos 3. Tá dando para entender o que eu estou falando? Por quê? Porque aquele e elevado a menos 3, qualquer número, né, qualquer e elevado a menos um número s, é porque teve um deslocamento, ou para a direita ou para a esquerda. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Então você tem que simplesmente... Qual é a resposta final? Então a resposta final vai ser 2, e elevado a menos 2, o quê? T menos 3, que multiplica o quê? U de... Vocês entenderam o que eu estou falando? Então toda vez que aparecer só um e elevado, filé. Por quê? Porque na verdade o que você tem é o quê? Você tem um deslocamento. Vocês estão entendendo? Um deslocamento, tá? Isso acontece também de uma outra forma. Esse é o que a gente chama de deslocamento no tempo. O deslocamento no tempo vira uma multiplicação por um e elevado a s na frequência. Legal? Agora tem também, o caso do deslocamento na frequência. Como assim o deslocamento na frequência? E aí é interessante, olha como é que isso é interessante pra caramba. Quer ver? Eu aqui calculei, eu ainda não calculei a transformada desse cara aqui não, eu vou calcular depois, tá, pessoal? Eu vou calcular de uma maneira linda, vocês vão entender como é que é, né? Mas eu já falei que vale 1 sobre S, não falei que vale 1 sobre S? Tá? Mas vamos supor que eu só conhecesse essa transformada, o U de T, certo? E eu quisesse fazer o seguinte, Vou botar mais uma página aqui. Eu quisesse fazer o seguinte. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que a transformada de Laplace
de um x de t é igual a um x grande de S. Qual vai ser a transformada de Laplace de um e elevado a menos at que multiplica o x de t? Ou seja, o que acontece se eu pego o x de t? Eu não sei quem é x de t. Concorda comigo? Eu não sei quem é o x de t, tá? Mas qual vai ser? Mas eu sei quem é o x de S, certo? Eu não sei qual é a função, mas aqui no caso eu sei quem é o x, eu sei que tem um x de S, certo? Quem é a transformada do e elevado a menos at x de t? Ué, vamos usar a definição novamente? Você concorda que vai ser isso aqui, ó? Integral de 0 menos até mais infinito de e elevado a menos at x de t que multiplica e elevado a menos st dt. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Você pode fazer isso aqui? Pode. Pode, claro, não pode fazer isso? Agora eu pergunto, quem é o x de S? Não é a integral de 0 menos até mais infinito de x de t elevado a menos st dt? Então, olha só, você tem um S aqui e tem um S aqui, não é isso? Sim? Agora eu pergunto, quem é x de S mais A? Ué, a integral de 0 menos até mais infinito de x de t elevado a menos o quê? S mais A t dt. Concorda comigo? Só estou usando o que vocês aprenderam na álgebra. Concordam? No cálculo, qualquer valor aí, certo? Isso aqui é algébrico. Então, galera, isso aqui é o quê? É o x de S mais A. O que acontece, então, quando você multiplica uma função no tempo por e elevado a menos at, e aí você vai fazer a transformada? Você faz o que a gente chama de um deslocamento de frequência. A frequência não era S? Aí você multiplicou por e elevado a menos at. A e elevado a menos at é uma frequência? É, galera, é uma frequência. É que a gente está acostumado com seno e cosseno, mas o e elevado a menos alguma coisa t é um seno e cosseno também. Não se esqueçam disso. Abel, não estou entendendo nada. É assim, pessoal, olha só. Quem é o seno, né, de ômega t, vamos botar assim, tá? Só para fazer. Quem é esse cara, né? Ele na verdade é e elevado a mais j ômega t mais e elevado a menos j ômega t sobre o quê? Sobre 2. Ok? Então, e elevado a alguma coisa t é sempre uma frequência, tá? Por causa da fórmula de Euler, tá? Cosseno é parecido. Isso aqui é cosseno, desculpa, pessoal, isso aqui é cosseno, tá? O seno é quase igual, tá certo? Então, olha só que coisa interessante, ó. Eu não mostrei que a transformada de Laplace de e elevado a menos at vezes um x de t é igual ao x grande de S mais A? Não fiz isso? Notem, se eu substituo o x de t aqui por u de t, né? O que vai acontecer? Qual é a transformada do u de t? Vamos dizer assim, vamos chamar de u de S. Não é 1 sobre S? Não é? Ok? Mas aí você não vai ter que fazer S mais A. Isso aqui vai ser 1 sobre S. U de S é igual a isso. Quem é u de S mais A? É 1 sobre S mais A. Concordam comigo? Não é? Ou seja, eu não precisava ter colocado a segunda linha na tabela. Bastava ter colocado a primeira linha e ter feito essa propriedade. Concordam comigo? Certo? É uma das coisas que você tem que olhar. A tabela te dá várias coisas, mas
outras coisas você tem que deduzir através das propriedades, tá ok? Então aqui ó, tem isso. E claro, aqui é mais, aqui fica menos, né? E se fosse menos, aqui fica mais, tá certo? Ok? Tranquilo, né? Mais ou menos, Abel, não tá tranquilo não. Vamos lá. Outra propriedade que é interessante, olha só. Eu não vou demonstrar agora, mas olha que coisa legal. Você tem a seguinte propriedade. Você quer saber qual é a transformada de uma derivada. E aí, o que acontece? A transformada de uma derivada, ela é o quê? Ela é a transformada que você tem, né? Isso é uma propriedade, ó. Olha aqui, tem a da derivada e tem da integral, né? Olha que coisa interessante, ó. A transformada de Laplace de x de t é x de s. Você pode demonstrar duas coisas. Eu não vou demonstrar agora, mas é fácil, não é nem difícil de demonstrar não, tá? Faz a integração por partes, eu vou mostrar depois bonitinho. O que importa é usar. Você pode demonstrar duas coisas. A transformada da derivada de x de t dt vai ser S vezes a transformada do x de t, que é o x grande S, menos o valor da função x de t em 0 menos. Por que você tem que saber esse valor? Porque você tem que trabalhar com as condições iniciais. É por isso que aparece esse valor aí de 0 menos, tá certo? Depois eu mostro como é que se chega nisso. E também a transformada de integral de 0 menos até t de x de tal de tal, aí essa aqui é bem fácil, é x de s dividido por s, aí não tem nem condição inicial, tá ok? Por que isso aqui é interessante? Porque essas propriedades são interessantes, depois eu vou demonstrar, não vou demonstrar hoje não, mas porque elas são interessantes. Olha só, vamos supor que você quer saber qual é a transformada de Laplace disso aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, T. Ok? Vamos lá. Dá até para fazer diferente, mas eu vou fazer igual. Vou fazer o seguinte, vamos usar a segunda propriedade, tá? A gente ainda não sabe qual é a transformada. Eu falei que a transformada de Laplace desse cara. Quem é esse cara aqui? É o degrau unitário, não é isso? Eu falei que é 1 sobre S, não é? Beleza. Então vamos botar aqui. Aqui é 0, aqui é 1, esse é o U de t. Tá? Vocês lembram da função delta? Sim, a função delta é assim, né? A função delta é a função cuja transformada de Laplace é a mais fácil de calcular. Por quê? Substitui na fórmula transformada de Laplace de delta de t, integral de 0 menos até mais infinito de delta de t elevado a menos st dt, não é isso? Essa integral, pessoal, você não precisa nem se preocupar em fazer. Essa integral aqui você faz pela propriedade da função delta, lembra? Essa integral aqui, se você chamar isso aqui de f de t, ela vai ser f de 0, a gente sabe disso, não é? Não lembro. Então lembrem, Então isso aqui vai ser o quê? Quem é f? Não é e elevado a menos st?
quando t é igual a zero. O que é isso aqui? E elevado a menos s vezes zero, que vai dar quanto? 1. Concordam que é 1? Tá. O que é o degrau, hein? O degrau, galera, é a integral do impulso de 0 menos até t. Certo? Ah, não lembro disso. Eu demonstrei que a derivada do degrau é o impulso. Então, o impulso, desculpa, a derivada do degrau é o impulso, então o degrau é a integral, né, do impulso, certo? Ok? Então, olha só, isso aqui não é a integral do impulso? Mas por essa fórmula aqui, a transformada do impulso não é 1? Divide por essa. Concordam comigo? Então, a transformada de U de t é igual a transformada de quem? De integral de 0 menos até t de delta de t dt. Delta de tal, tanto faz, tá? Mas isso aqui, por essa propriedade aqui, ó, por essa propriedade aqui, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre s. Porque, concordam que a transformada da função não é 1? Vai ser 1 sobre s. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Essas propriedades, tanto da integral, eu diria que mais da derivada, ela é muito utilizada para vocês encontrarem transformadas de Laplace, por exemplo, disso aqui, ó. Qual é a transformada de Laplace desse sinal que eu vou colocar aqui agora? Ó, vamos botar aqui assim. Desse sinal aqui, ó. Questão que às vezes dá trabalho de fazer. Mas se você usar a derivada, meu, acabou o problema. Como assim? Aqui é 0, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 1. Isso aqui é o x de t. Certo? Ok? Ué? Voltou. Não sei porquê. Ele apagou. Tá? Engraçado é que aqui não apagou, né? Apagou só ali. Tá ok? Então, olha só. Deriva esse cara. Toda vez que tiver uma função gráfica assim, vocês vão derivar. Deriva esse cara. Como é que vai ficar a derivada? Como é que vai ficar a derivada? Você concorda que vai ficar assim, ó? 0. Aí aqui vai dar 1. Aí tem uma brincadeirinha aqui que tem que tomar cuidado. Aqui vai ter um delta para baixo. Certo? Depois vai ser 0 até aqui. E aqui vai ter um delta para baixo de novo. A derivada é essa. Ok? Eu vou só marcar quem é quem. Como assim? Isso aqui é 1. Isso aqui é dx de t dt. Ok? Isso aqui é menos delta de t menos 2. Concorda? Porque aqui é 2. Isso aqui é menos delta de t menos 4. Concorda? Sim? Deriva novamente. Vou ter que criar aqui mais uma folha. Ok? Deriva novamente. Olha o que vai acontecer quando você deriva novamente. Deixa eu pegar esse cara para baixo aqui para a gente poder continuar a trabalhar. Podia fazer de outra forma, mas essa aqui é a forma mais fácil, apesar de parecer difícil. Vou derivar novamente, ó. Vai ficar assim. Vou desenhar aqui. D2x de t dt2
aqui vai acontecer o seguinte, vai ser zero, só que nesse ponto aqui vai ter um impulso para cima, aí vai continuar zero, e aqui vai ter dois impulsos, um impulso para baixo, que já existia, eu vou até botar numa outra cor aqui para não confundir, na verdade o impulso para baixo é esse aqui que já existia, o vermelho, tá ok? Depois continua, vem para cá, e aparece agora um cara vermelho aqui. E eu já vou escrever quem é quem para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu agora só tenho impulsos. Concorda que eu só tenho impulsos? Tá. Olha só. Quem é esse cara? Esse cara é delta de T. Certo? Tranquilo? Esse cara é delta de T. Quem é esse cara aqui? Esse azul. Esse cara é delta de T menos 2. Quem é esse cara vermelho? Esse cara é delta linha, na verdade é menos, né? De T menos 2. Vou botar aqui menos também. E quem é esse cara vermelho aqui? É menos delta linha de T menos 4. Por quê? Você não derivou? Então é a derivada do delta. Então você pode escrever assim, ó. Presta atenção, você pode escrever assim. D2 de x de t dt2 é igual a delta de t menos delta de t menos 2 menos delta linha de t menos 2 menos delta linha de t menos 4. Tudo bem? É isso aí, não é? Certo? Legal. Faz transformada de Laplace dos dois lados. Vocês vão ver que transformada de Laplace nos dois lados vai aparecer o seguinte, aqui eu botei só com uma derivada aqui, só primeira ordem, mas segunda ordem aparece um s ao quadrado aqui, depois a gente vai ver, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser transformado de Laplace dos dois lados. Delta de t, menos delta de t menos 2, menos delta linha de t menos 2, menos delta linha de t menos 4. Ah, Bel, e aí? E aí eu vou explicar. Olha só. Esse cara aqui, pela propriedade, vale s ao quadrado vezes x de s. Por quê? Ele tem um x de zero menos o dx de zero menos, não se preocupa não, que é tudo zero nesse caso aqui. Tá certo? E quem é o outro lado? Quem é transformado de Laplace desse cara aqui? Você concorda que o transformado de Laplace desse cara aqui é 1? Menos 1 que multiplica e elevado a... Lembra? T menos T0 não aparecia lá? A gente viu, ó. Lembra da propriedade que a gente fez, ó? T menos T0 não aparecia um e elevado a menos S T0? Certo? Então isso aqui é e elevado a menos S vezes 2. Menos 2S. E aqui, quem é a transformada do delta linha? Cara, a transformada do delta linha é simplesmente S, tá ok? Por que é S? Porque a transformada do delta não é 1? O delta linha não é a derivada? E quando você deriva, você não multiplica por S? Então é S vezes 1. Então é S, só que é deslocado, não é? Então é E elevado a menos 2S. E qual é a transformada do delta linha de T menos 4? S. A gente vai ver isso depois várias vezes, pessoal. Então vocês não precisam se preocupar de eu estar fazendo rápido, não. S que multiplica E elevado a menos 4S. Então, olha só. Você não estava querendo descobrir quem é um x de S? É só fazer 1 sobre S ao quadrado que multiplica isso tudo que está aqui, ó. 1 menos E elevado a menos 2S, menos S E elevado a menos 2S, menos S E elevado a menos 4S, e finalmente vai dar isso aqui, ó. 1 menos E elevado a menos 2S, menos E elevado a menos S, 2S, menos S E elevado a menos 4S, dividido por S ao quadrado. Ou seja, aquele sinal lá complicado lá, dá também uma transformada de Laplace complicada. Nem é muito complicado assim, tá? Porque essas coisas aqui, ó,
né? Como eu falei, elas só servem para indicar deslocamentos. Então, você sabe que aqui, ó, isso aqui vai ser um delta, né? Que foi de negócio. Aqui vai ser um delta linha. Vocês vão ver como é que funciona, ok? Tá certo? Entenderam? Na verdade, desculpa, isso aqui vai ser se você for fazer o transformado inversa, né? Isso aqui vai ser um t, o outro vai ser uma constante e assim por diante. Tá legal? Vocês vão ver como é que funciona. Tranquilo? Tá. Então eu vou parar por aqui hoje, né? Nessa propriedade aqui. A gente vai ver mais propriedades, tá? E aí depois a gente vai ver como é que a gente usa isso tudo. Por exemplo, na aula que vem a gente já vai usar convolução, já vai usar uma propriedade da convolução. O que é a propriedade da convolução? A propriedade da convolução diz o seguinte, que a transformada da convolução é a multiplicação das transformadas de Laplace de cada um dos termos da convolução. Então, em vez de você fazer uma convolução, né? Em vez de você fazer uma convolução, né? Assim, ó, você, por exemplo, você tem que convoluir isso. Você tem que convoluir esse cara aqui com esse cara aqui. Ah, é fácil, a gente tem regra, beleza. Você pode pegar a transformada de Laplace desse cara aqui, a transformada de Laplace desse cara aqui e multiplicar. Entendeu? Aí vai ter uma outra transformada de Laplace, concordam comigo? E aí fazer a transformada o quê? Inversa. A gente vai fazer isso na aula que vem. Tá certo? Facilita pra caramba. Tá? Ok? Certinho? Muito bem. Tá certo? Tá bom por hoje. Sextou.